Oi pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo numérico tratando sobre sistemas lineares. Provavelmente vocês já fizeram álgebra linear e vocês já viram como resolver sistemas usando eliminação gaussiana. Do ponto de vista numérico, a gente vai ver dois problemas que ocorrem quando a gente começa a resolver esses sistemas no computador. Que um tem a ver com a estabilidade do sistema que a gente está resolvendo e outro tem a ver com o tamanho. Quando o tamanho dos sistemas começa a ficar muito grandes, talvez a gente esteja interessado em saber qual é o melhor algoritmo, o melhor método para resolver um sistema linear. Então, para isso, a gente precisa, para decidir o que é melhor, a gente precisa saber como responder o que é melhor. Isso tem a ver com custo computacional. A gente quer de alguma maneira estimar, por exemplo, quanto tempo leva para resolver usando um determinado algoritmo. Isso tem a ver com o que a gente chama de custo computacional, ou para quem faz ciência da computação, é a área de complexidade de algoritmos. Ok? Então vamos dar uma olhada no básico aqui primeiro. Então, quando a gente estiver falando de eficiência, quem está falando do custo computacional, e tem dois pontos de vista ou mais, mas primordiais aqui que a gente pode dividir. Um que é a eficiência temporal, que a gente vai tentar estimar, não estimar o tempo que leva, mas a gente vai tentar determinar, assim, para resolver um certo problema, quantas operações em ponto flutuante eu preciso, usando uma metodologia ou outra metodologia. A ideia é aquela que tiver mais operações, que precisar mais operações de ponto flutuante, vai demorar mais, né? Nem que eu não saiba exatamente quanto tempo vai levar, porque tem vários fatores envolvidos, mas eu sei que dá para dizer que aquele que tiver mais, em geral, do ponto de vista mais básico, aquele que tiver mais operações para fazer vai levar mais tempo. Outro ponto de vista que talvez a gente explore em algum exercício ou outro é a eficiência espacial, que é qual que usa menos memória para guardar. Ou seja, qual que eu preciso guardar menos matrizes, menos vetores. Ok? A gente talvez não veja muito ele. Historicamente, o que se contava no começo era o tempo nos algoritmos, era o tempo que levava para fazer multiplicações e divisões. Porque no passado, uma multiplicação e uma divisão levava bem mais tempo que uma soma e uma subtração. Hoje em dia, as quatro operações básicas levam o mesmo tempo. Então, nos exemplos que a gente tem aqui, já estão todos alinhados para contar as quatro operações, mas se o exercício for muito complexo, pode ser que em algum exercício se peça para se contar somente multiplicações ou divisões. Daí vai estar indicado no exercício. Okay? Então, vou começar com algumas coisas básicas. Por exemplo, se eu tiver um escalar e eu quero multiplicar por um vetor x, quantas operações a gente tem? Fazer a vezes x é a mesma coisa que fazer a vezes x1, a vezes x2, a vezes x3, a vezes xn. Cada uma dessas multiplicações é uma operação de ponto flutuante, é um flop. Como eu tenho n componentes em x, eu tenho n flops. Okay? Então é da ordem de n operações aqui. O produto de um vetor por um vetor, que é o produto interno dos dois aqui. Produto interno significa multiplica x1 por y1 e soma com x2 por y2, que soma com xn por yn. Quantas operações? Eu tenho, para cada xi, eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho n multiplicações. E quantas somas? Notem que eu tenho uma soma a menos, né? Porque eu vou somando 2 a 2 aqui. Então eu tenho, acho que está no próximo slide, que eu tenho n multiplicações e n menos 1 somas. Então um total de 2n menos 1 operações de ponto flutuante, 2n menos 1 flops. Se eu aumentar ou for aumentando cada vez mais o problema, produto de uma matriz vetor, começa a ficar mais complicado. Em geral, a melhor estratégia para resolver esse tipo de problema aqui é dividir ele em problemas menores. Se eu olhar o produto de uma matriz vetor, eu posso desmembrar ele em resolver o seguinte problema, entre multiplicar a primeira linha da matriz pelo vetor x. Só que multiplicar a primeira linha da matriz pelo vetor x é exatamente a multiplicação de um vetor por um vetor. E eu sei que para resolver essa primeira linha aqui, eu preciso os dois n menos 1 flops que estão indicando aqui em cima. Então, se para esse primeiro elemento eu preciso 2n menos 1 flops, para o outro 2n menos 1, para o outro 2n menos 1 e para o outro 2n menos 1, é só fazer 2n menos 1 vezes o número total de elementos que eu tenho aqui, que vai me dar 2n menos 1 vezes n, ou seja, da ordem de 2n ao quadrado menos n flops. Okay? Às vezes a gente vai usar essa indicação de ordem, significa que aqui eu tenho na verdade exatamente 2n ao quadrado menos n flops.
Só que quando n tende a infinito, quando n fica muito grande, a gente vai estar em geral interessado em matrizes muito grandes, mesmo que nos problemas a gente acaba resolvendo problemas muito pequenos, eu noto que esse n acaba ficando desprezível. Então isso aqui eu tenho que dar ordem de 2n ao quadrado menos n operações, é a mesma coisa que dar ordem de 2n ao quadrado. Isso aqui está dizendo, quem olhar o que significa essa notação, que se chama em inglês Big O, da ordem de... Eu tenho isso aqui é proporcional a 2n ao quadrado. Dizer que é proporcional a 2n ao quadrado é a mesma coisa que dizer que é proporcional a n ao quadrado. Okay? Então, quando n for muito grande, o que interessa, na verdade, é o primeiro fator que aparece no polinômio. Polinômio o termo de mais alta ordem aqui. E o produto é uma matriz. Isso aqui também compara, voltando ao anterior aqui, isso compara o seguinte: se fosse contar só multiplicações, e deixo o exercício para vocês, isso aqui daria aqui embaixo, ó, tem uma observação, daria só n ao quadrado flops. Então eu acabaria chegando nesse n ao quadrado por um outro lado. O produto de uma matriz por uma matriz. O produto de uma matriz, que está aqui, eu também posso quebrar em problemas menores. Para encontrar o primeiro elemento C11, é a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. Para encontrar este cara aqui, é o custo de encontrar um produto interno. Então é 2n menos 1 operações para esse. E para cada um dos outros elementos da matriz também é 2n menos 1, 2n menos 1, 2n menos 1. Então eu tenho 2n menos 1 vezes n vezes n. N número de linhas e n número de colunas. O que me dá um total de 2n ao cubo menos n ao quadrado operações em ponto flutuante. Se eu contasse só multiplicações e divisões, e na verdade nem tem divisão aqui, fica para vocês contar aqui, isso aqui é bem simples de chegar, que eu teria n ao cubo. Notem a diferença aqui, ó, multiplicação, vamos botar em ordem aqui crescente, multiplicação matriz-vetor é da ordem de n, multiplicação matriz-vetor é n quadrado, e multiplicação matriz-matriz, n ao cubo. E era isso para esse primeiro vídeo.